Continuando aqui o nosso uso de Shulchan Aruch, a gente chega agora na Halachá Yud Aleph, 11ª Halachá. Na Halachá anterior, a gente viu um pouquinho sobre a influência da sociedade sobre a pessoa, que querendo ou não, somos todos influenciáveis, a sociedade, o lugar onde a gente vive, influencia quem nós somos. E mesmo coisas que a priori, no primeiro momento, parecem absurdas, com o tempo, se a gente for vendo elas, se acostumando com elas, a gente vai aceitando e em algum momento elas podem acabar até sendo certas e corretas aos olhos da pessoa. Como terapia de exposição na psicologia ou em questões sociais, tem algo chamado janela de Overton. É como transformar qualquer coisa em aceitável na sociedade. De qualquer jeito, a gente vê que aos poucos a pessoa pode ser influenciada. Então, na Halachá Yud Aleph, fala o Shulchan Aruch, o que fazer para receber boas influências. Mitzvat aseh ledabek betamdei chamim kedei lilmod maasehem keinyan sheneimar ubo tidbak. Fala que Shulchan Aruch, temos uma mitzvah tasseh, uma mitzvah positiva, de que a pessoa grude em Talmidei Chamim. Grude significa que ele fique por perto, que ele esteja ouvindo Talmidei Chamim, ele fique próximo de pessoas que são plenos, cheios de Torá, para aprender dos atos dele. Porque assim aparece no Pasuk, o Vo Tidbak, aparece no Pasuk que a pessoa deve se grudar, encostar em Akadosh Baruch Hu. E aí pergunta o Chazal na Gemara, será que é possível a pessoa encostar, grudar em Akadosh Baruch Hu? Então quando está escrito no Pasuk que a pessoa deve se conectar com a Shekhinah, com Akadosh Baruch Hu, a intenção é com os Talmidei Chamim, aqueles que são cheios, são plenos de Torá. A Torá, a Kadosh Baruch Hu, ele é a alma da Torá, e Talmidei Chamim, que eles estão em contato com a Torá, que eles vivem a Torá completamente o dia todo, o tempo todo, essas pessoas, eles são a Torá em si. Então, se conectar com esses Talmidei Chamim, com esses grandes rabinos, grandes estudiosos, é se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Lefichach tzarich adam leishtadel sheisa bat talmid chacham. Por isso a pessoa deve se esforçar para quando for casar. O homem por si só, ele tem a obrigação dele mesmo se tornar um Talmid Chacham. Mas quando ele for casar com uma mulher, ele deve procurar uma mulher que ela é filha de Talmidei Chamim, que ela viveu nessa influência, nessa família, e aí ela também tem todas as características do Talmid Chacham. Ve'asibitol Talmid Chacham, quando estiver procurando uma esposa para o filho, deve procurar a filha de um Talmid Chacham, alguém que cresceu numa família dessas, porque ela também tem as características. Velechol velishtot im Talmidei Chamim, quando a pessoa senta para comer, buscar sentar para comer próximo a Talmidei Chachamim, o modo como eles comem, a quantidade de comida que eles comem, o que eles falam, isso daqui também influencia a pessoa. Velasot prakmat Talmidei Chamim, fazer negócios com Talmidei Chachamim, ou fazer negócios com eles, ou ajudar eles a fazerem negócios, porque a pessoa fica em contato com essas pessoas. O leitchaber alem bechol minei chibur, se conectar com eles em todos os tipos sociais possíveis. Sheneimar uledav kabo. V'chen tzivur avotenu zichronon livracha ve'amru hevim mitdabek be'afar ragleim ve'shoteh batzam et divreim. Assim falaram os sábios que a pessoa ele tem que ir atrás da poeira nos pés dos chachamim e beber com sede as palavras dele. Ou seja, a pessoa precisa se conectar tanto com o comportamento, tanto no lado físico, material, certo? O pó que tem no pé representa o material do material. O pé é a parte mais material do ser humano, mais longe da Neshama, e o pó que está preso no pé é o material do lado material. Ou seja, mesmo nas questões físicas e materiais, a pessoa tem que se procurar se conectar com o Talmid Chacham e beber com sede as palavras dele. As palavras, elas vêm do Ruach, elas vêm da Neshama da pessoa. A capacidade de falar é o que define um ser humano como ser humano, diferente dos animais. Então, beber com sede, a água representa também, em Maimel Torá, a água representa a Torá. Então, beber com sede as palavras do Talmid Chachamim, quer dizer, se conectar com eles também no lado espiritual, nos pensamentos, nas ideias, nas características deles. Então, se conectar com o Talmid Chacham, tanto nas questões físicas, no dia a dia, no comportamento dele em questões do dia a dia, de negócios, de comida e bebida e comportamento em geral, e também nos pensamentos, nas ideias da Torá. Halachá Yud Bet. Mitzvah al kol adam le'ehov et kol echad ve'echad mi'Israel kegufo sheneimar ve'ahavta le'recha kamocha. Existe uma mitzvah da Torá de amar cada Yehudi como a pessoa ama a si mesmo. Ve'ahavta le'recha kamocha. Porém, os Rishonim perguntam como é possível amar alguém como eu amo a mim mesmo. A priori, amor próprio, ele é maior do que os outros, é maior do que eu consigo amar outra pessoa.
geralmente. Talvez num casal seja diferente, mas de forma geral é muito difícil gostar mais de alguém do que eu gosto de mim mesmo. Assim também, como funciona amar ao outro como eu gosto de mim mesmo? Eu, por exemplo, estou andando na rua no calor e paro para tomar um sorvete. Agora eu tenho que pagar um sorvete para todo mundo, eu tenho que amar a todos como eu amo a mim mesmo, ou seja, o que eu faço para mim, eu faço para todo mundo. Então, temos algumas explicações, uma delas aparece aqui no Kitzur Shulchan Aruch, לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו, כמו שהוא חס על ממון שלו ורוצה בכבוד עצמו. Por isso fala que a meta não é que a pessoa se comporte com o outro, que ele faça pelo outro exatamente o que ele faria para ele mesmo, e sim o que a pessoa gostaria que fizessem com ele, ele deve fazer pelos outros. Ou seja, do mesmo jeito que eu gosto que falem bem de mim, as pessoas se preocupem comigo para não me prejudicar, não estragar as minhas coisas, assim também a pessoa ele deve falar bem dos outros e não falar Lashon Hara. No próximo Siman, o próximo capítulo fala sobre Lashon Hara. Então, igual eu não quero que falem mal de mim, eu prefiro que falem bem de mim, assim também eu devo falar bem dos outros, e tomar cuidado com as propriedades, com o que pertence aos outros, igual eu tomo cuidado com o que pertence a mim mesmo. Quando certa vez teve um incêndio na casa do Hafetz Haim, e todo mundo saiu correndo, tirando as coisas da casa, só o Hafetz Haim de repente estava arrumando, tirando as coisas, uma hora ele parou, fechou os olhos, ficou pensando, saiu correndo e pegou uma coisa que estava em cima do armário. Perguntaram para ele o que é isso, o que é tão importante. Ele falou, não, isso é uma coisa que alguém deixou comigo, pediu para eu guardar. E na hora que estava tirando tudo, eu parei para pensar e pensei, olha, peraí, eu quero tirar todas as minhas coisas, então preciso pensar em tirar também o que pertence aos outros, o que alguém deixou comigo. Nesse momento eu fiquei tentando lembrar onde eu guardei isso que alguém tinha deixado para eu guardar. Eu lembrei que estava lá, que estava em cima do armário. Ou seja, a pessoa deve se preocupar com as coisas monetárias dos outros, como ele se preocupa com os deles, e e alguém que ele atinge o kavod dele pisando nos outros, usando o desprezo dos outros para se auto-promover, mesmo que o outro não está aqui, certo? Você vai falar mal de alguém só para as pessoas gostarem mais de você do que gostam do outro, só para diminuir, você vai diminuir alguém para usar isso para se autopromover, mesmo que a pessoa não se encontre lá. Ele não vai se envergonhar por causa disso, ninguém vai ficar sabendo o que você falou. Às vezes nem falou mal dele, só falou que o que ele faz de bom não é tão bom. O que ele falou um pouco também do conhecimento dele, da sabedoria dele, falou, olha, ele não é tão inteligente, não chegou a falar mal. Velamul Maaseh Haveró, e você só comparou o que você faz com o que o outro faz, o Chokhmató, você comparou a sua inteligência com a inteligência dele, e você fez isso para se autopromover, que e aí a conclusão é que você é melhor que o outro, você está acima do outro, ou seja, em vez de se autopromover, mostrando as suas qualidades, as suas características, você fez isso diminuindo os outros, essa pessoa não tem olam haba, essa pessoa não vai para o olam haba até que ele faça tshuva, ou seja, alguém que ele se autopromove diminuindo os outros, essa pessoa ele tem o contrário de Ahavat Israel. É amar ao próximo como a mim mesmo, ou seja, cuidar, proteger, falar bem dos outros, igual eu gostaria que falassem de mim. Alguém que faz o contrário disso, alguém que rebaixa os outros em prol dele mesmo, essa pessoa não tem Olam Haba, até que ele faça a tshuva completa.